Meu nome é Leonel Aguiar, sou professor do Departamento de Comunicação da PUC do Rio de Janeiro. É com muita alegria que a gente traz hoje aqui para a nossa mesa redonda Esporte e Comunicação, uma parceria entre o Departamento de Comunicação da PUC Rio e a Coordenação Central de Curso de Extensão da PUC Rio. É o Carlos Éboli, que já se encontra aqui com a gente. Muito obrigado, Éboli, pela sua gentileza de estar aqui com a gente. E também o professor Alexandre Caralta, professor do nosso departamento, e o professor Roberto Falcão, professor da faixa. Eu vou dar boa noite a todos os participantes aqui, que já se encontram aqui online aqui na nossa plataforma, mas eu vou fazer a apresentação do nosso palestrante da noite de hoje e também dos nossos professores. É uma honra muito grande, enfim, poder estar aqui compondo essa mesa redonda e realizando esse papel de apresentador. O Carlos Eduardo Éboli é comentarista e apresentador da Rádio Globo, CBN, e apresenta os programas esportivos desde 2001 da Rádio Globo, CBN. Ele hoje apresenta os programas CBN Esporte, que vai ao ar aos domingos, e 4 em Campo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Também atua como comentarista de jogos de futebol da Rádio Globo, CBN, e no programa Redação Esporte TV. Participou das coberturas da Copa do Mundo de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e dos Jogos Olímpicos de 2002, 2004, 2008, 2012 e 2016. Portanto, em todo o século XXI, dos mega eventos esportivos, internacionais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. Nossos professores que vão ser os mediadores dessa nossa mesa redonda de hoje e também os professores do nosso curso, que começa no dia 3 de maio, o nosso curso de Comunicação Estratégica no Esporte, o professor Alexandre Caralta e o Roberto Falcão. O Alexandre Caralta é nosso professor aqui do Departamento de Comunicação da PUC, doutor em Comunicação, pelo nosso programa também de comunicação da PUC, mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Administração Esportiva, também por essa mesma fundação. Formado também em Educação Física, além de ser jornalista, evidentemente, tipo jornalista diplomado. É professor de jornalismo esportivo, transmídia e inovação, texto jornalístico, e também editor da revista Ao Seu, revista do nosso programa de pós-graduação em comunicação aqui na PUC. E também atua com os nossos alunos numa parceria com a revista Veja do Rio de Janeiro, na qual ele também é colunista. Foi editor executivo e editor de esporte do Jornal do Brasil, repórter do Jornal Globo, colunista do Jornal Lance, e apresentou talk show sobre marketing esportivo. O negócio é esporte, na Bradesco Esporte, enfim. Roberto Falcão é doutorando em comunicação pela PUC do Rio de Janeiro, meu orientando também nesse nosso programa, mestre em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, jornalista diplomado, professor das Faculdades Integradas L. Alonso, a faixa. Trabalhou no Jornal do Brasil, onde foi subeditor, no Diário Lance, onde exerceu a função de editor executivo, entre outros periódicos. Atuou como gerente na área de imprensa em comitês organizadores de mega eventos. Os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, a Copa do Mundo no Brasil em 2014, os Jogos Olímpicos no Rio em 2016. E também foi gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, são 3 profissionais com essa longa experiência nessa relação, comunicação esporte, jornalismo esportivo, e é com muita honra, portanto, que eu passo a palavra aos professores, em seguida ao nosso palestrante da noite de hoje. Muito obrigado a todos os presentes, a todas as pessoas aqui presentes. Obrigado, Leonel. Obrigado, Carlos Éboli, Carlos Eduardo Éboli, nosso Éboli.
nosso querido Éboli, aí de tantas coberturas, estivemos juntos em várias coberturas. Eu tive o prazer de atender o Éboli trabalhando na organização de eventos esportivos, tive o prazer de receber o Éboli nesses eventos esportivos, e é um prazer tê-lo aqui, recebê-lo novamente hoje para falar de comunicação no esporte, de comunicação estratégica no esporte, uma vez que o esporte, ele, enquanto um segmento de negócios, um segmento produtivo da nossa sociedade, ele depende hoje da comunicação. É importante a gente entender quão estratégica é a comunicação para o esporte. Não é isso, Caralta? Perfeito. Eu queria também dar as boas-vindas, agradecer as palavras do Leonel, agradecer a galera aí que veio prestigiar, participar. Daqui a pouco a gente vai abrir para vocês conversarem mais diretamente com o Carlos Eduardo Éboli. E agradecer em especial, claro, ao Éboli, né, querido colega, que aceitou o convite para bater essa bola sobre os caminhos da cobertura esportiva, não só no rádio, né, mas nas diversas plataformas, já que hoje a gente vive aí a era multimídia, né? Então, muito obrigado, Éboli. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, professor Leonel, meu querido Falcão, Caralta, a todos que estão participando. O Falcão sabe que ele não me convida, ele me convoca, né? É sempre um prazer muito grande conversar sobre os rumos da nossa profissão, os rumos da comunicação, mais do que nunca, né? Vivemos a era da comunicação, com diversas vertentes, possibilidades, plataformas digitais, linguagens diferentes, para atender as mais diversas tribos que se misturam, né? E a gente rompe as barreiras com muita facilidade. E para atingir a todo mundo, para estar sempre antenado, apertando sempre o F5, né? É fundamental esse tipo de conversa. Eu estou acostumado a fazer entrevista, adoro fazer entrevista, estou acostumado a perguntar, não estou muito acostumado a responder, mas nesse caso aqui eu estou encarando como um bate-papo. Eu acho que a gente tem que trocar ideias. Eu vim aqui para trocar ideias com vocês e com todos os participantes. Vamos conversar, vamos falar sobre o que vem pela frente aí. Obrigado, Éboli. O que vem pela frente, que está bem na nossa frente aí, é a Copa do Mundo, Éboli. E a Copa do Mundo, as Copas do Mundo de maneira geral e Jogos Olímpicos são sempre um divisor de águas, né, no uso de novas tecnologias, né, tecnologias de transmissão, tecnologias de produção de conteúdo. O que você está enxergando aí para um horizonte próximo para esse ano aí, para essa Copa do Mundo? Será que você pode contar alguma novidade para a gente aí em termos de transmissão pelo rádio, por exemplo? Acho que eu não consigo enxergar para essa Copa do Mundo muitas novidades na questão da transmissão do rádio, mas a gente tem hoje, a transmissão vai muito mais além do rádio, né? Vai muito além das ondas do rádio, né? Hoje, quando você faz uma transmissão esportiva, você tem que se preocupar, independentemente do veículo, você tem que se preocupar com as redes sociais, você tem que se preocupar com a imagem, você tem que se preocupar em conversar com as pessoas pelos mais diversos canais. E a Copa do Catar não vai ser diferente, né? A Copa do Catar, a novidade é que vai ser no final do ano. E, inclusive, hoje já saíram mais alguns classificados aí, se eu não estou enganado, já são 20. Hoje, agora há pouco mais duas, né? Portugal e Polônia já se classificaram, então já temos aí 24 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Na sexta-feira agora tem sorteio dos grupos. Gana e Senegal também. Gana e Senegal também. Egito está fora, Salah está fora da Copa do Mundo. E o grande barato hoje de uma cobertura esportiva é essa coisa do tempo real, né? Como você trabalha a notícia e ao mesmo tempo, dialoga com o seu público-alvo, né? Vai produzindo a notícia e trocando ideia e, ao mesmo tempo, passando a informação e renovando, né, essa informação a cada momento. O que eu posso adiantar aqui na transmissão que a gente vai fazer, e ainda está sendo muito trabalhada, né, a questão de equipe, logística. A Copa do Mundo do Catar, ela vai apresentar uma facilidade para os veículos que lá estarão, em termos de logística. Vai adotar meio que um conceito de Olimpíada, né, porque vai ser toda ela realizada em Doha. Eu conheço Doha,
estive em Doha, inclusive, no mesmo período que vai ser realizada a Copa do Mundo, para fugir do calor, e a temperatura é ótima, e vai facilitar muito a cobertura, porque você não vai precisar correr um país atrás dos jogos do seu interesse, né? Vai ser tudo concentrado em Doha, todos os estádios num único local. Você vai poder fazer, por exemplo, uma única base para a sua equipe de transmissão, equipe de retaguarda. Isso facilita muito, isso diminui principalmente os custos numa cobertura como essa, isso facilita deslocamento, a própria cobertura do dia a dia da seleção brasileira, quando você precisar renovar a equipe para fazer essa cobertura, é quase que um esquema de plantão permanente, 24 horas, porque a cada minuto surge uma informação nova numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo é muito mais que um evento esportivo, é um evento de entretenimento, é um evento cultural, é um evento político, né? Então, o formato, o modelo da Copa do Mundo no Catar, ele vai ser muito amigo, né? Muito favorável à cobertura jornalística, independentemente do tipo de veículo, independentemente se é uma plataforma digital, se é no rádio, se é na televisão, isso aí. Mas toda a organização, ela tá, na minha opinião, vai ser muito facilitada para você fazer a cobertura plena, né, de tudo que acontece numa Copa do Mundo. Inclusive, vai facilitar, por exemplo, a imprensa brasileira vai muito no foco da seleção brasileira. Às vezes, até para você segurar alguns custos, né, quando você tem longos deslocamentos, você acaba focando mais naquilo que está mais dentro do interesse do seu público. Agora, numa Copa do Mundo realizada toda numa cidade, você vai poder fazer uma cobertura muito mais ampla, muito mais rica de detalhes, inclusive de informação, distribuição de equipe. Eu estou acreditando numa grande cobertura jornalística em Doha. O Ébola, você falou, quer dizer, comparou com a Olimpíada, mas, por outro lado, também a Olimpíada, você tem o inverso, é concentrada ali num lugar, mas tem uma variedade de modalidades para cobrir, né, também muito maior. Eu ia te perguntar o seguinte, quer dizer, embora haja essa conveniência logística muito importante, sem dúvida alguma, para quem está esquematizando o esquema de cobertura, a gente tem o inverso das mídias, né? A gente não pensa mais a cobertura esportiva em outras áreas, né, num meio só, né, só no rádio. E aí, como é que administra, né? Como é que monta, né, esse planejamento, tendo que atender a essas vertentes editoriais, que uma Copa do Mundo, como você falou, um mega evento esportivo, tem essas vertentes não só esportiva, mas de negócios, sociocultural, etc., com também a necessidade hoje de contemplar, né, esses vários meios, né? Como é que está sendo feita essa orquestração? Você citou aí a Olimpíada, né, Carol? A Olimpíada são mais de 30 campeonatos mundiais acontecendo ao mesmo tempo, numa única cidade. O Falcão sabe muito bem como é que é isso, uma loucura total, porque, de fato, você tem resultado toda hora, vários resultados no único dia. Numa Copa do Mundo, chega um determinado momento, você tem um espaçamento entre os jogos e dias em que você não tem ali resultado dos jogos. Você tem, logicamente, a cobertura do dia a dia, a cobertura, acompanhamento dos treinos, né, ou do que acontece nos bastidores políticos. A organização de uma cobertura como essa, ela tem que se dividir, né, entre os aspectos esportivos e tudo que gira em torno também comportamental naquela região, né? Você pode focar em várias pautas, em várias matérias de comportamento. Você tem que ter um cara de olho no que acontece nas movimentações políticas, né? A FIFA hoje ela tem mais filiados que a ONU, né? O esporte, mais do que nunca, ainda mais a gente está vendo aí o que está acontecendo, essa guerra triste, infeliz, né, da Rússia invadindo a Ucrânia. O esporte está sendo usado como instrumento político para ver se amolece, né, a intensidade russa nesse avanço à Ucrânia. Porque, de fato, hoje, já há algum tempo, né, sempre foi um instrumento político muito forte de negociação também, né? Então, eu acho que a cobertura dessa Copa do Mundo ela vai estar muito focada nisso, vai estar muito, muito atenta, vai estar com um radar muito amplo a tudo que acontece, além da bola rolando, além da questão esportiva. E aí você tem que estar permanentemente ligado nas redes sociais,
porque é pelas redes sociais que você tem um retorno de público, o retorno do que pensa, a tua audiência. Trabalhar a questão também, dentro da possibilidade de fazer, no caso do rádio, a gente também vai tentar fazer alguma coisa de imagem, né? Vai trazer para a transmissão também algumas coisas de imagem, com os profissionais que lá estarão. A gente vai tentar, dentro do possível, também inserir isso, porque hoje em dia você faz rádio e é visto fazendo rádio, né? Hoje eu faço o programa domingo de manhã e tem lá dentro do estúdio uma parafernália de televisão, né? Eu faço as entrevistas com os meus convidados com a imagem aparecendo, né? Com a minha imagem, com a imagem do entrevistado. Então, você ganha uma amplitude, né? A gente está fazendo tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? E é uma cobertura como essa vai ser diferente, né? Toda a organização vai tentar levar ao espectador, que é muito exigente, o máximo de informação possível, o máximo de vertente possível para você se comunicar com essa sua audiência. Éboli, você falou da imagem, e eu vou pedir para você falar um pouquinho da imagem, mas eu já queria convidar os nossos participantes, a nossa audiência, a se manifestar também, querendo nos enviar perguntas pelo chat, que a gente vai passando aqui para o Éboli, para ele respondendo também, para a gente ir tendo a participação de todos. Vamos estar com o Éboli aqui até às 19h, não vamos conseguir esticar, como a gente às vezes gosta de fazer, porque ele logo depois ele entra no 4 em campo. Hoje tem o jogo da seleção, né? É verdade, desculpe. É verdade, é mais complicado. Hoje tem Brasil e Bolívia, o jogo da seleção é saideira. Isso não vai ser o último jogo da seleção, porque tem aquele Brasil e Argentina que vai acontecer em algum momento. Ninguém sabe onde, quando, mas em algum momento vai acontecer. Vai ser um amistoso preparatório de luxo. Mas, voltando à imagem, engraçado que você, falando de rádio, você foi uma das pessoas que me alertou para a questão da imagem no rádio. Você me contou uma vez uma história que você estava com uma camisa fazendo o estúdio e a camisa tinha uma bandeira de mergulho que se assemelhava à bandeira do Pará. E alguém comentou com você que, o que você estava fazendo com a bandeira do Pará no estúdio? Você percebeu o alcance que a imagem tinha passado a ter no rádio, que era ela efetivamente estava começando a aparecer no rádio. E você falou agora de fazer imagem. E fazer imagem na Copa. Uma das coisas que os comitês organizadores ainda se perguntam é como resolver a questão da associação da imagem no rádio e a transmissão, né? Porque a imagem é o ativo mais importante que os comitês organizadores têm da sua propriedade, que são os jogos. Então, vamos lá, os 64 jogos lá da Copa do Mundo são o que a Copa do Mundo tem de mais importante, naturalmente. E há uma proteção, né, não vou chamar exagerada, mas diria rigorosa, com a questão da imagem, para que você não tenha o vazamento de imagem. No início, quando a gente começou a ter a possibilidade de telefone, de filmar, etc., eram pouquíssimos telefones que filmavam, e nos estádios havia uma vigilância, inclusive, em relação ao público. Os poucos privilegiados que tinham telefone que já fizessem imagem, às vezes recebiam a reprimenda porque estavam fazendo imagem. Hoje, obviamente, isso é impossível. Mas na tribuna de imprensa, por exemplo, continua-se proibido fazer imagem, porque se entende que a imagem ali pode ser veiculada de uma forma comercial. Como resolver, como você, no rádio, enxerga essa questão? Que essa é uma questão que todo mundo se pergunta e tem uma grande interrogação aí na frente. Como que isso vai ser? Então, o que eu penso é o seguinte, vamos lá, no caso do rádio, ele vai fazer uma cobertura como essa, com a proposta também de veicular algum tipo de imagem. A imagem que eu falo não é a imagem do campo, não é a imagem do jogo. Não faz sentido. Para isso você tem a televisão, né? Inclusive com expertise muito maior que a nossa para fazer imagem, fazer uma transmissão. Então, ela faz uma transmissão do jogo. O que eu acho bacana numa cobertura como essa, e aí
Isso foge até a questão do direito de transmissão, porque você vai como detentor de direito de transmissão, você tem ali acesso àquele palco e você pode trabalhar, inclusive, imagens dentro daquele palco. Isso difere também se você tem de como você negocia esses direitos de transmissão. Mas o que eu acho bacana numa cobertura como essa é o entorno, né? É você trazer imagens suas, imagens inéditas, inseridas numa reportagem legal, inseridas quase que num diário da Copa do Mundo. Eu fiz muito isso em Olimpíada. Eu acho que funciona muito legal, porque ninguém vai ligar na CBN ou na Rádio Globo para ver o jogo, vai para ouvir o jogo, vai ver o jogo pelos canais que estão acostumados a transmitir os jogos, né? Você vai ouvir porque você tem uma afinidade lá com os profissionais que narram, que comentam, que analisam, vai ouvir os programas. Agora, o que a gente pode oferecer nos nossos outros canais, principalmente nas plataformas digitais, e a gente hoje já disponibiliza bastante isso, a imagem inserida numa reportagem exclusiva, entendeu? Você está no Catar, você está em Doha, e você vai para a rua, e na rua você vai produzir algo diferente, e aquilo vai levar a sua marca. Quer dizer, o rádio ampliando a sua cobertura, tendo como uma aliada a imagem, né? Mas na hora de transmitir o jogo, você pode trazer ali uma imagem das emoções da sua equipe no momento da narração. Isso hoje é muito comum, né? Hoje várias rádios fazem isso, né? De fazer imagens da cabine, imagens de dentro de um estúdio, para que quem estiver acompanhando tenha a oportunidade de ver como são as reações durante uma transmissão. O lado bom é que mata a curiosidade do público, você está oferecendo um produto diferente, mas para quem está fazendo a transmissão é uma situação, em alguns momentos, até um pouco desconfortável, porque no rádio você meio que se desarma. Eu nunca estive acostumado, né, a ser filmado trabalhando. Hoje eu estou sendo filmado permanentemente quando eu entro no trabalho. Então você tem que ter uma série de cuidados. Mas isso também, Éboli, desculpa te cortar, mas isso acaba também sendo interessante e reforçando o que você está dizendo, né? A importância do bastidor. Sim. É importante tanto do ponto de vista jornalístico, de você não ficar só no holofote, né? Iluminar aquilo que merece ser iluminado e não estar só na linha de frente, quer dizer, é uma missão jornalística, mas também é uma forma de qualificar a entrega de conteúdo, e está aí por vários meios, né? Como a gente sabe hoje. É claro que te obriga, talvez, a determinados comportamentos que antes no rádio seria... Carol, acabou aquele encanto, né? De quem está por trás dessa voz, quem está por trás. Agora já arrombaram a porta do estúdio, já está tudo em casa. Mas o bastidor, de certa forma, ele foi entronizado, né, de uma forma geral, né? Tanto que os clubes, por exemplo, entenderam que é um patrimônio, né, e estão investindo fortemente nisso. E vale também, claro, para quem está aí no estúdio, aí, como você, como vocês. O futebol cada vez mais... Desculpa, Carol, só para citar, o futebol, o meio do futebol, cada vez mais consome produções via streaming, né? Eu hoje vi até uma pesquisa feita pelo Rafael Plastina, meu amigo Rafael Plastina, em que ele mostra isso, né? O avanço muito grande do consumo de streaming no Brasil, de produções esportivas via streaming no Brasil. E os clubes estão se dando conta cada vez mais disso também, de ter o seu próprio produto, né? E isso causa barreiras à própria cobertura, né? A entrada da imprensa oficial, né? Nos bastidores de um clube, uma vez que ele produz seu próprio produto, né? Ele conduz aquilo da maneira que lhe interessa e abre pouco para a cobertura externa. Beleza, eu queria chamar aqui para o papo a galera, né? No chat aí o pessoal já tá perguntando e comentando. Tem alguns comentários aqui, como o do João Felipe. Tem outros aqui, a gente vai incluindo aqui progressivamente, gradativamente. João Felipe, ele comenta aqui em relação a essa mudança, né, no comportamento, né, na condução ali da cobertura. Ele comenta: as emissoras de rádio estão transmitindo em vídeo suas programações. Como adequar
a linguagem para alcançar esses dois públicos, né? Ou seja, a galera que está ali ouvindo, né, que não está vendo de alguma forma, né, de repente está no carro, por exemplo, né, com aqueles que estão, inclusive, se sentem mais estimulados a ouvir, a participar da programação de rádio, porque agora estão vendo ali, mesmo acabando o glamour, né, estão vendo ali, estão vendo os bastidores. Como é que a gente consegue fazer esse meio de campo, esse equilíbrio, Éder? No rádio, a gente sempre foi ensinado a descrever tudo, né? Porque você tem que construir a imagem para quem está te ouvindo. A partir do momento que você tem a imagem, aí você tem que ter o cuidado para não se apoiar excessivamente na imagem, porque a maior parte do público ainda é de ouvintes. Ou seja, gente que está te ouvindo e não está vendo o que você está fazendo. Então, você tem que equilibrar isso. Você está mostrando... Se você está, no momento que você está se apoiando na imagem, é importante você também dar o máximo de detalhes sobre o que está acontecendo, o que você está vendo, porque você tem que pensar no ouvinte tradicional, né? Mas eu acho muito divertido. Acho muito divertido brincar hoje com a imagem, até mesmo quando eu faço entrevistas por exemplo, durante a Olimpíada, eu entrevistei atletas que estavam lá em Tóquio, e aí pedi para o cara mostrar a medalha. Mostra a medalha aí para quem está te vendo, mostra a medalha. E para quem não está vendo, ele está segurando a medalha de ouro, ela é linda. Entendeu? E aí os caras entravam na brincadeira de curtir a imagem. Né? É curioso como os atletas estão totalmente inseridos nessa realidade. Até porque trabalham isso constantemente nas suas redes sociais. Né? Os atletas estão cada vez mais midiáticos, cada vez mais preocupados com cuidado da imagem. Muitos já são orientados profissionalmente nisso, né? E então fica muito o entrosamento está muito fácil, está gostoso de fazer essa mistura de plataformas, de canais assim. O rádio está fazendo TV, a TV faz rádio, Quando a TV se rendeu à entrada do repórter da rua pelo celular, sem necessidade de uma equipe para filmá-lo, ela começou a dinâmica do rádio. Né? Então, os veículos cada vez mais se misturam. Né? Mas eu acho que a TV começou primeiro a imitar o rádio, agora é que o rádio está se apoiando nas imagens. Éboli, a gente tem várias perguntas aqui, todas elas mais ou menos no mesmo sentido, mas eu vou trazer aqui para você e fazer mais ou menos um resumo. Mas vou começar aqui com o do Matheus, que ele fala com a necessidade de toda a cobertura ser dividida entre diferentes meios, sendo que dos mesmos acontecimentos, como manter a identidade de cada meio de transmissão, ainda com a adição das redes sociais. Essa pergunta do Matheus Gomes, como manter a identidade de cada um dos meios. Então, tá. Posso seguir aqui só claro. Seguindo aqui, eu vou te pedir para elencar com a outra, né? Que é a questão da linguagem trazida pelo Breno Maurício, né? E a pergunta é literalmente essa: o senhor acha que a dinâmica de apresentação por rádio ainda muito engessada e nichada às pessoas mais velhas? Como o senhor avalia essa dicotomia entre a linguagem mais jovem em comparação à linguagem para pessoas de outras gerações mais antigas? Então, assim, falando juntando as duas perguntas, que eu acho que uma tem a ver com a outra, o que você poderia nos contar? Tá, Matheus e Breno, né? Matheus e Breno, exato. Matheus e Breno. Rapidamente sobre o que disse o Matheus da identidade. Numa cobertura hoje esportiva, você tem meio que uma padronização. Quando a gente está falando do evento, vou dar um exemplo para facilitar. Um jogo. A coletiva de imprensa ela está totalmente padronizada, ou seja, é a mesma pessoa falando para todo mundo. Aí, o que difere um veículo do outro é o que cada um vai considerar o lead daquela entrevista, o fato mais importante daquela entrevista, mas o personagem é o mesmo. Cada vez mais os personagens são os mesmos que dão abertura à cobertura jornalística. O que cria a identidade de um veículo, na minha opinião,
é o profissional que faz aquele veículo, é a opinião daquele veículo. Né? Eu acho que a identidade hoje de um veículo está muito associada à opinião do veículo. Né? Porque, em termos de reportagem, de matéria, de informação, está cada vez mais difícil de você ter a sua informação exclusiva. Está mais difícil de você criar fontes dentro de uma instituição esportiva. Há um bloqueio muito grande, há uma blindagem muito grande para a entrada dos veículos tradicionais, para a cobertura tradicional. E, em alguns momentos, há uma flexibilização para a cobertura de uma nova mídia. Né? Por exemplo, os youtubers, né? Que acabam tendo um acesso, às vezes, mais fácil à instituição, eles têm um acesso mais fácil ao atleta, justamente por ter essa relação mais informal com o público. Né? O alcance digital acaba, em alguns momentos, sim, abrindo portas para que aquela pessoa que faz o material próprio dela pelo YouTube tenha um acesso, às vezes, mais facilitado para conseguir algumas coisas. A imprensa tradicional, ela hoje está meio que no meio do caminho, ela está entre essa nova linguagem, né, da produção própria, independente, e o interesse das instituições, seja o clube, seja o Comitê Olímpico, seja a CBF. Então, hoje, o que cria a identidade de um veículo, na minha opinião, é quem fala em nome do veículo, tá? Os profissionais que estão relacionados àquele veículo, a opinião daquele veículo, é isso que cria a identidade. E a respeito do que disse o Breno, eu vou discordar um pouquinho, que eu acho que a linguagem hoje ela está bem formal. Ela já não é, o rádio já deixou de ser há muito tempo aquele veículo com uma formalidade, né, na maneira de se dirigir ao público. Inclusive, a abertura para participação constante, para interação constante, fez com que o veículo se remodelasse. Né? E hoje eu acho que a gente vê uma linguagem no rádio extremamente informal, em vários momentos com uma pegada mais jovem, na tentativa, inclusive, de atrair esse público, um público diferente, um público mais jovem. Eu acho que a gente está num caminho cada vez mais de gravata, terno, já não existe mais no rádio há muito tempo. Éboli, vou aproveitar essa deixa aí da abertura, é irreversível, claro, essa revolução midiática, digamos assim, ela inclui, né, uma abertura crescente, né, uma cocriação, como a gente diz ali no marketing, no caso, não podemos nem chamar só de ouvinte, né, com o consumidor de informação, com o espectador, com o ouvinte. E isso, claro, como disse o Renan Dias, ali no comentário dele no chat, isso aproxima, ajuda a enriquecer, né, mas também nos obriga ali a um filtro, né, de saber o que pode aproveitar, o que a gente tem que aproveitar, mas tem que checar, tem que contextualizar, quer dizer, é um trabalho nosso também nesse sentido grande. E aí eu te pergunto, como é que ele dá? É claro que é gostoso, em grande parte, claro que enriquece, mas como é que você administrar essa cascata, né, de mensagens, opiniões, muitas vezes cornetadas, né? Como é que você administra isso? A troca de opinião, né, nas redes sociais, principalmente, ela, no ambiente do esporte, no ambiente do futebol, que é um ambiente extremamente passional, ela, em vários momentos ela é agressiva. Né? A gente vive um momento de mundo, né, onde a intolerância se faz presente com muita facilidade. Essa intolerância ela também está presente quando o assunto é uma paixão, né? Quando o assunto é uma paixão clubística, quando você fala algo que por um momento não seja do agrado, né, de um torcedor, as reações são em vários momentos muito fortes, né?
não tem jeito, a gente tem que saber lidar com o máximo de habilidade, não adianta descer no nível de quem quer briga, né? Eu acho que é importante ter esse termômetro, acho muito importante ter esse termômetro, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu só tenho um receio, que eu acho que jornalismo, para você fazer jornalismo, eu ainda acho que você precisa de formação. Tá? E eu acho que isso está cada vez mais perdido naqueles que querem começar uma carreira na comunicação, porque há uma sedução, né, pela produção independente, há uma facilidade de que hoje todo mundo dá opinião sobre tudo, e isso é importante, desde que a sua opinião não esteja relacionada, assim, não seja uma informação, né? E a informação merece um tratamento muito responsável. Eu acho que esse é o papel do jornalismo ainda é o nosso papel, né? De ter total responsabilidade com aquilo que é informado, com a notícia, porque informação qualquer um pode dar. Você pode, inclusive, trabalhar a informação de acordo com o seu interesse. E a gente vê hoje um bombardeio de informações. E a notícia mesmo, o fato verídico, ele está sendo apurado em tempo real em meio a esse bombardeio de informações. E informações responsáveis e extremamente irresponsáveis. E eu acho que esse cuidado que o jornalista, que os veículos tradicionais de jornalismo ainda têm o dever, né, de preservar. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, mesmo aqueles que vestem personagem, o personagem também tem seu espaço, né? Eu levo muito para a questão do entretenimento. Eu ainda faço essa diferença. Que em determinados canais, determinadas produções independentes, eu vejo como entretenimento. Eu não consigo ver como jornalismo. Perfeito, Éboli. Eu vou aproveitar aqui a questão da discussão a respeito da informação para fazer um gancho com a pergunta que a Laura, perdão por ter errado seu nome, Laura Ferrari Guimarães fez sobre TVs de clubes. Ela pergunta a sua opinião em relação a manipulação, omissões e falta de imparcialidade em relação a essas TVs de clube. Com a consolidação desse tipo de transmissão, pergunta ela, os torcedores e não torcedores perdem? E eu vou um pouquinho adiante. Você acha que as TVs de clubes elas são complementares ou elas são adversárias da imprensa tradicional? Eu acho que elas cumprem também seu papel de entretenimento. A TV de clube, qual é a proposta de uma TV de clube? É fazer a divulgação daquele clube. Então, vai ser uma visão parcial. A proposta é uma proposta parcial. A proposta não é uma proposta imparcial. Então, eu não vou me enganar e não vou ver a TV de clube esperando algo diferente de um canal que seja só elogios e só veja o lado positivo daquela instituição. Porque é uma TV de divulgação, gente. TV de clube é TV. Ela divulga o interesse, informações do interesse do clube. Ela não rivaliza com o jornalismo. Não rivaliza. Eu acho que ela interfere no acesso que os veículos de comunicação tradicionais têm aos bastidores do clube. Os bastidores do clube estão cada vez mais fechados para a produção independente do clube. E aí, o que o clube entrega? O clube entrega para a cobertura jornalística a coisa padronizada, né? E manipula isso. Manipula o que eu digo assim, você não vai ouvir qualquer pessoa de dentro do clube a hora que você quiser. Você vai ouvir aquele que o clube disponibiliza para você, né? E aquele profissional certamente foi extremamente bem brifado antes de dar a entrevista coletiva. Então, fica uma coisa realmente... Foi o que eu disse antes. É cada vez mais difícil de você arrancar algo exclusivo, algo bombástico dentro do clube. Consegue-se. Um bom trabalho jornalístico, consegue-se, sim. Mas TV de clube, eu não condeno, não, tá? Eu não condeno a TV de clube ser parcial. Porque esse é o papel dela. A proposta é essa. E é uma proposta clara, escancarada para o público. Quem espera algo diferente está se enganando. Agora, eu posso
Vou só botar também uma pimentinha, quer dizer, os próprios canais customizados, para os quais os clubes, ao meu ver, acordaram tanto quanto tardiamente, porque perceberam que tinha ali um grande patrimônio que era o bastidor, né? Claro. Elas mesmas estão ainda discutindo o que eu quero ser quando crescer, né? Vou ser uma concorrente na transmissão esportiva ou não, ou vou priorizar os conteúdos ali aqui próprios, exclusivos, mas não vou entrar nessa briga das transmissões. Então, eu queria estender um pouquinho mais esse ponto aqui, aproveitando também quem colocou aqui no chat a observação do Juliano. Ele diz aqui, hoje em dia, né, a gente tem as transmissões, ele se refere a futebol, mas, obviamente, se estende a esporte, nas plataformas de streaming, né? E cada vez mais a gente vê, né? Às vezes, outro dia, meu pai estava procurando, mas onde é que está esse nome? Meu pai estava maluco procurando o jogo, né? Mas aí encontrou e tal, estava lá, acho que não, se não me engano, na Star Plus, enfim. E, então, às vezes, o espectador fica um tanto quanto ainda perdido, porque vivemos ainda um gerúndio. Né? Aí eu te pergunto, Éboli, para onde você acha que caminha, né, esse cardápio, esses modelos de transmissão hoje muito pulverizados? Você acha que a TV e o rádio ainda vão, de certa forma, deter uma proeminência, um protagonismo nisso? Ou essa pulverização vai se estabelecer mais, vai se sedimentar? Não, para transmissão de evento, eu não vejo ainda capacidade nos clubes de desenvolverem, inclusive, tecnologia e investimento para fazer uma transmissão de bom nível. O que os clubes vão continuar fazendo e devem fazer é o produto exclusivo e totalmente voltado para o seu público-alvo, ou seja, o torcedor apaixonado do Flamengo vai ver a TV Flá TV, porque lá ele vai ter, por exemplo, produtos exclusivos do Flamengo, ou seja, vai ter um acesso mais fácil à vida privada dos jogadores, até mesmo na transmissão, vai ter uma linguagem apaixonada pelo Flamengo, que alimenta, né, de uma certa maneira, também a paixão dele. Mas eu acho muito ruim, a gente viveu isso. Teve um período que a única transmissão disponível era a transmissão de uma TV de clube, para o público todo. Eu acho que aí a gente viu o tamanho do erro, a gente viu o tamanho do problema, né? Porque chegamos ao ponto do narrador não falar o nome dos jogadores adversários. Só que aí é o seguinte, o problema é que entregaram para uma TV de clube uma responsabilidade de transmissão macro. É isso que está errado. A gente está caminhando por aí vai dar confusão, vai dar problema. Né? Então, o que eu enxergo hoje é os clubes se desenvolvendo na criação de seus produtos exclusivos, transmitindo até alguns jogos com sua própria equipe, com sua própria linguagem, cada um voltado para o seu torcedor apaixonado. Mas eu não vejo esvaziamento da grande mídia na transmissão dos grandes eventos, dos jogos, para o público de um modo geral. Eu acho que a gente não tem ainda, não tem e nem sei se terá um dia maturidade suficiente nas transmissões exclusivas de clubes, algo semelhante ao que se faz hoje com mais expertise através de um veículo mais tradicional. Perfeito. Falcão? Éboli. Mas eu sou totalmente a favor da TV de clube, totalmente a favor. Acho que os clubes, como você falou, Carol, os clubes estão percebendo que é uma fonte de receita importante, é uma maneira que um canal importante para divulgação de vários produtos exclusivos, um atalho para você chegar ao que pensa o seu torcedor, para você traçar perfil de consumidor. Isso feito de maneira profissional é um canal fundamental para quem quer crescer como negócio. E perfeito. Só, se você me permite, Falcão, só para complementar, eu acho que você pode, no clube, claro, exercer esse interesse institucional, né, muito voltado para ampliar, reforçar o relacionamento de consumo, como você disse, com um torcedor apaixonado, mas você não precisa ser, com isso, ser um chapa branca, ter um conteúdo ali de muita propaganda, até porque isso é desinteressante. Por exemplo, Santos, né, tem lá um documentário, não me lembro agora o nome,
que é muito interessante, independentemente de ter ali um viés institucional. Porque, acima de tudo, é um produto interessante, é um conteúdo interessante. Eu acho que, como você disse, eu acho que a gente ainda está num curso, num amadurecimento. Né? Vamos aguardar mais um pouco. Mas acho que a gente já amadureceu um pouquinho em relação a isso. Com o tempo, eles vão perceber também que a visão crítica do próprio trabalho é importante para você criar um vínculo de maior credibilidade junto ao seu público. Né? Ninguém vive só de elogios, né? Não tem como. Acho que é importante, sim, os clubes desenvolverem isso. O Éboli, a gente... Desculpe, te interrompi aqui, você queria complementar aí, ou você já tinha terminado? Não, eu já... Tá. Não, a gente estava falando de TV de clube, e a gente falou muito do streaming, mas tem um movimento que antecedeu esse movimento do streaming do audiovisual, que é a rádio web, né, que a gente não chegou a falar muito. Enquanto a gente falava aqui TV de clube, eu me lembrei de rádios de clube também, e algumas experiências bem-sucedidas no sentido de alcance, principalmente. Tem uma experiência que eu gosto de citar, que é a experiência da Rádio Cap, que é a rádio do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, não gosto do nome, porque Rádio Cap, pouca gente consegue associar, podia ser Rádio Furacão, alguma coisa assim, ficaria mais fácil da gente associar. Pouca gente sabe que Cap é o Atlético Paranaense, não sei quem tem muita intimidade, digamos assim. Clube Atlético Paranaense. Clube Atlético Paranaense, com TH e tudo, né? As rádios web, as web rádios, qual o futuro delas? O que é que você acha como um profissional de rádio? Isso. Eu acho que elas têm espaço. Eu vejo hoje na produção de áudio uma vertente muito mais interessante, que eu acho que é até mais fácil de ser produzido, né? Até na parte de custo, e que vem crescendo muito no Brasil, está totalmente desenvolvido lá fora, nos Estados Unidos, que é a produção de podcast. Né? Eu acho que, para mim, esse é o caminho hoje mais natural de áudio. Eu acho que as rádios cada vez mais devem investir nisso, porque você detém a expertise do áudio. Né? Então, você envelopa algo de acordo com o interesse do seu público, ou seja, você atende a diversos interesses, você não precisa propriamente montar uma programação, né? Então, você entrega as pílulas para os mais diversos públicos, é o on-demand, né? É o rádio cada vez mais fazendo on-demand. Ou seja, eu vou entregar aqui um podcast sobre negócios no esporte, né, Carol? Negócios no esporte, vou entregar aqui um podcast de música, vou entregar aqui um podcast de cozinha, vou entregar uma mesa redonda, vou entregar um podcast que é uma série de entrevistas, cada vez mais, né? E a rádio, falo pelo que a gente vem fazendo muito, investindo muito nessa área de podcast, no sistema web de rádio, a gente fica fatiando a programação o tempo todo, né? Você fica fatiando, entregando, envelopa de uma maneira diferente e vai entregando em formato de podcast. Para mim, essa é a grande... E vai ampliando, né, a entrega, né? O que é importante também para o negócio. De repente, você potencializar a entrega para um investidor. Né? Eu também acho, não sei qual é a tua opinião, mas eu acho que com esse crescimento das produções customizadas, né, o podcast casa, né? Sim. Você não acha que não só de esporte, né? Claro. Tem... Tudo. É muito mais interessante do que você criar uma programação, porque as pessoas estão cada vez menos presas à programação. As pessoas querem fazer a própria programação, né? É pelo ritmo de vida de hoje. É o que a TV está fazendo também. A TV cada vez mais, pegando como base a TV Globo. O queridinho da TV Globo hoje é o Globoplay, né? Que é a maneira que você tem de entregar a sua programação, entregar produtos exclusivos na hora que o cara quiser, na hora que a pessoa entender que eu quero ver isso hoje, eu quero ver isso amanhã, eu quero ver isso... hoje à noite eu não posso ver, então vou ver amanhã de manhã. E assim cada um constrói a sua própria programação. O que eu entendo é que
as rádios estão cada vez mais atentas para isso. Agora, propriamente sobre rádio web, Falcão, eu não consigo enxergar assim, o futuro da rádio web. Falcão, diga. Se você me permite, só assim também para aproveitar, deixa, em relação a podcast, você acha, Éboli, que de repente pode ser um caminho para as mesas redondas? Eu estou te perguntando isso, aproveitando aqui a pergunta do seu xará, do Carlos Serrato. Ele pergunta, os programas de debate esportivo estão tanto ultrapassados? O que você acha, né? Com tantas plataformas aí, quer dizer, eu repasso a pergunta e acrescento, né? Quer dizer, o podcast pode ser um caminho para oxigenar esse formato? O debate em formato de podcast. Eu sou um fã de debates. Eu acho que o debate é um formato totalmente atemporal. Eu acho que funciona em qualquer situação. O que é o debate? O debate é o que a gente faz no dia a dia pelas redes sociais, né? Só que num programa você tem ali algo mais regrado, né? Assim, você tem uma coisa realmente mais organizada. O debate é você trocar ideias. Eu acho que as pessoas hoje querem muito, apesar da intolerância que existe, as pessoas querem ouvir, mesmo que seja para discordar, mesmo que seja para te mandar um pouquinho dos infernos, a pessoa quer te ouvir, ela quer trocar aquela ideia, ela quer se sentir parte daquele debate, né? A diferença só que no formato de podcast você não interage, né? Você tem que entregar alguma coisa assim que você não tem um rádio ao vivo. Você não vai interagir tanto. Mas você vai entregar ali uma boa discussão, uma boa troca de ideias com pessoas realmente que possam enriquecer a discussão. Eu acho que é um formato que dá super certo e não só um caminho, como já está sendo pavimentado esse caminho. A gente vê hoje muitos formatos de mesa redonda já em podcast. E é curioso. Eu vou dar um exemplo aqui do Quatro em Campo. O Quatro em Campo, a gente faz o programa lá, 1 hora de debate, e depois faz uma edição em formato de podcast, né? E ele, na maioria das vezes, é um debate pautado pelo factual, pelo que está acontecendo naquele dia. O que não impede o acesso do conteúdo em outros dias por outras pessoas. O Quatro em Campo, para minha felicidade, está entre os 50 podcasts mais ouvidos da América Latina. Então, assim, isso é um alcance de você ouvir, mesmo sabendo que foi uma discussão já ultrapassada, né? Já não tem mais a ver com isso. Você quer ouvir, você quer ver o que os caras estão pensando a respeito daquele assunto. Acho que um formato... Vai ter versão em espanhol, Éboli? É um formato consagrado. O que houve? Vai ter versão em espanhol? Quatro na cancha. Olha lá. Quatro em cancha. Mas pode ser em campo também, né? Alguns lugares é campo. Campo, né? Mas é um formato, eu sou apaixonado, é um formato que eu acho muito bacana, que está abrindo um leque de opções. É curioso, que a gente fala assim, frase clássica, né? O rádio vai acabar. Gente, o podcast é rádio. O áudio te acompanha, e hoje também, lógico, a imagem também, você carrega o mundo na palma da mão, né? Mas às vezes, para você, o áudio te acompanha com mais facilidade em determinadas situações, em determinados ambientes. É só você saber se adequar, é só você envelopar de acordo com o que pede o público, né? E acho que tem público hoje para todo tipo de gosto. O áudio é curioso, a gente, às vezes... Bom, muita gente tem esse hábito, meu pai tinha um hábito de ver jogo e escutar o rádio ao mesmo tempo, né? Porque o rádio sempre foi muito informativo. O rádio continua sendo tão informativo? Você acha que o rádio ele ainda é mais informativo que a televisão? Eu digo para o bastidor. Boa pergunta essa. Para o bastidor. Não quero te deixar aqui... Não. Eu estou parando para pensar mesmo, estou refletindo a respeito disso que você colocou, porque... Agora, engraçado, eu não sei se... porque eu acho que a rivalidade... O problema é que, como tem muita gente dando informação, hoje a informação está circulando com muita facilidade, já não existe mais aquela ideia de que eu quero informação, eu vou ligar no Jornal Nacional.
eu quero informação, eu vou ligar na CBN. Eu vou só ligar, eu vou ligar na CBN para ter informação, mas ainda acho que, principalmente, para eu ter opinião sobre a informação. A informação eu já sei, mas qual o desdobramento dessa informação? De que maneira isso afeta a minha vida? Aí eu vou ligar na CBN para entender melhor a informação. Entendeu? Eu acho que esse hoje é o nosso principal papel. Em alguns momentos, também o papel do entretenimento. Também o papel do entretenimento. Dar a informação, ela não é mais só não é mais uma atribuição só dos veículos tradicionais. A informação ela está aí, ela está aí, pega quem quiser. Agora, você entender melhor aquela informação, que eu acho que ainda é essa hoje a nossa missão. Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito daquele quadro Redação AM, Redação Sport TV, desculpe, né, que junta a narração de um gol com a imagem do gol. É muito interessante. É fantástico isso, porque isso também, de uma certa maneira, a gente pensava assim, vai quebrar a magia do rádio, né? O excesso de transmissão. Tem transmissão de tudo hoje, né? É impressionante. Você transmite hoje o Campeonato Brasileiro Sub-17 no futebol. Transmite eventos das mais diversas modalidades esportivas olímpicas. Transmite campeonato de futebol, de futevôlei. O que era lazer, né? Na praia virou um campeonato com transmissão. Então, assim, você transmite tudo, né? E os jogos todos são transmitidos. Então, quebrou aquela coisa, pensavam, olha só a narração do rádio, né? Vamos quebrar, a bola vai longe, o cara fala que a bola passou raspando, ele não pode mais falar que a bola passou raspando quando a bola é isolada. Mas é legal que os narradores se reinventaram, porque a emoção, eu conheço muita gente ainda que vê jogo ouvindo transmissão de rádio. Porque ainda é uma linguagem que está muito associada à paixão, né? À origem da paixão pelo futebol das pessoas. Então, essa reinvenção é muito interessante a gente ver em vários narradores, usando bengalas mais jovens, usando situações que aproximam mais ele do público, fazendo, às vezes, mais brincadeira, o jogo mais comentado, menos narrado, mais comentado, aquela troca mais constante com o comentarista. Houve uma adaptação muito interessante que não perdeu. O rádio não perdeu o encanto nas suas transmissões, mesmo sendo constantemente acompanhado pela imagem. E você, Ébolin, que faz isso, aliás, parabéns aí pelo 4 em Campo, aí esse alcance latino-americano, né? Enfim, e até além da América Latina, naturalmente. Mas é difícil, né? Você também, como comunicador, como entrevistador, né? Buscar esse equilíbrio entre a vibração inerente, né, tradicional do rádio e que continua sendo muito cativante, tanto que eu também conheço, né? Acho que todos nós conhecemos pessoal que vê ouvindo a narração do rádio, não só porque talvez ainda, de certa forma, possa ser mais informativo, mas pela vibração, né? Que continua sendo esse lubrificante, né, das paixões tão típicas do esporte, né? Falando a narração de TV, Carol, a narração de TV ela foi pegando técnica, né? Quer dizer, os narradores de TV antigamente, eles narravam basicamente, assim, identificavam os jogadores. E aí a gente foi criando uma escola muito com a raiz do rádio, de narradores que descreviam o lance além daquilo que o cara estava vendo, né? Além daquilo que o espectador via. Então, houve vários grandes narradores de TV saíram dessa escola. O que virou uma marca registrada, inclusive, no DNA da narração esportiva brasileira. Né? A narração esportiva brasileira ela tem toda uma característica própria que influenciou a narração em Portugal, por exemplo. A narração portuguesa é uma narração extremamente influenciada pelos profissionais daqui. Convido a escutar a narração de jogo na Inglaterra pela televisão. Né? É um tédio. Mas tudo bem. Muito bem. Mas
Falcão. Bom, a gente vai precisar fechar aqui a nossa conversa. Para variar, mas estourou o eu tempo, vou- né? Pois Aquele, é. falando de apresentação, Eu já não estava tem problema preocupado você com isso fazer aqui esse- também. Se quiser fazer uma prorrogaçãozinha, tá O Éboli, tranquilo. em jornal, Ótimo, não, eu ia propor, em jornal era aquela expressão, velho atrasador de jornal. eu ia propor aqui que a gente... Mídia eletrônica estourou o tempo. Claro que a gente fizesse- estourou o tempo. É claro, é evidente. Tem muitas perguntas aqui ainda. É uma pena, mas eu estava preocupado que já com o horário dele também. Né? Não, Mas se quiser pegar mais algumas perguntas, a gente fazer um ping-pong, vamos exercitar. A gente faz Vamos rapidinho. sim. Vamos fazer um acréscimo, então. Né? Como diz lá no 4 em Campo, né, Éboli? Prorrogação. Vamos lá. Nosso Hoje em acréscimo. dia os jogos vão até 50, 52 minutos, né? Vou começar aqui o nosso ping-pong. Vou fazer 2 perguntas aqui. Ou melhor, vamos fazer de uma em uma, acho mais rápido, até, de certa forma. O Rodrigo Coutinho pergunta: o quanto de postagens em redes sociais podem colaborar para a maior audiência do rádio e aumentar o interesse de jovens em rádio? Bastante. Só acho que os veículos não têm que... Alguns andam se preocupando muito com o clique, com uma necessidade superficial de números. Ela é muito mais interessante quando esse clique, quando essa participação se transforma em interatividade, em troca de informação, e isso é muito importante para a construção de qualquer veículo, construção de uma programação, entendimento pleno do perfil de para quem você está falando. Perfeito. O Elon Figueiredo tem uma outra aqui bem interessante, porque ele comenta que trabalha comunicação em um projeto social de basquete. E ele quer saber de você como que a comunicação pode ser uma ferramenta de transformação, né, nesse papel, nessa questão do projeto social. Né? Fundamental, fundamental. A comunicação é uma ferramenta que amplifica qualquer grande projeto importante, um projeto social. Eu acho que esse é o nosso papel também, e eu sempre me preocupei muito com isso, em dar espaço para projetos sociais, porque o esporte no nosso país, eu acho que o maior mecanismo de inclusão social. Um país com tantas carências, o esporte ele quebra barreiras sociais, o esporte quebra de diferenças financeiras, ele democratiza, né, deveria democratizar ainda mais, e com uma boa comunicação feita, isso ganha uma amplitude fundamental. É basqueteiro, gostei de basqueteiro. Apareceu um basqueteiro, eu sou basqueteiro também. Perfeito. E eu vou... a gente aqui está se aproximando realmente agora do final. Vamos aceitar a sugestão aqui do Renan, né, de termos outras palestras. A ideia é a gente seguir fazendo outras mesas redondas aqui na sequência, como um oferecimento do curso de comunicação estratégica no esporte. A gente vai ter outras palestras até o nosso início do curso, que é no dia 3 de maio. Posso fazer uma última observação? Acho legal até inserir numa discussão futura, e tem muito a ver com o trabalho que faz o Caralto também. Eu também tive a oportunidade de ir na Rádio Globo, e ainda tenho na CBN um espaço voltado para a gestão esportiva. Né? Eu acho que isso mostra o quanto o público mudou, né? O quanto hoje as pessoas estão interessadas em saber, de fato, sobre tudo o que acontece em torno daquela paixão dela pelo esporte. O público hoje não quer mais só saber do resultado, pelo menos boa parte desse público não quer mais só saber do resultado. Ele hoje se interessa por entender melhor como funciona essa estrutura, que é uma estrutura profissional, que é um grande negócio, que movimenta milhões e milhões de reais, dólares, euros, né? que transforma atletas em artistas, né? com uma entrada na mídia fenomenal, todos cada vez mais midiáticos, como já falamos. Então, esse leque, essa amplitude do leque, isso é muito interessante de acompanhar. Né? Como, o que a gente vê, por exemplo,
de discussão agora em torno da SAF, Sociedade Anônima de Futebol, o interesse do torcedor em saber o que está acontecendo com o Vasco, como é que é isso, no Cruzeiro, no Botafogo, em todos os outros, eu acho que isso enriquece demais a discussão. Não é só uma paixão. A gente já entende hoje que futebol não é apenas uma paixão. É algo que cresceu movido por uma paixão. E que o torcedor apaixonado quer ser tratado como alguém que pensa, alguém que discute, alguém que interage, alguém que questiona e que não está mais só satisfeito, não fica só satisfeito quando apenas entregam a ele o resultado. Mesmo tendo uma cultura de resultado, uma cultura imediatista, a cobrança é muito movida pelo que acontece em campo, mas, felizmente, você tem hoje uma parcela muito grande do público interessada numa visão mais macro dessa grande indústria que se chama indústria esportiva no mundo. Perfeito. Eu faço minhas as palavras do Évora, concordo totalmente. E acho que, de certa forma, isso serve, tanto do ponto de vista, claro, você entender melhor aquele fenômeno, né, que é complexo, né, não ficar rasteiro e, portanto, poder ampliar, né, as oportunidades profissionais, de negócio, mas serve muito, muito, muito para o jornalismo. Né? Estamos falando aqui, em parte, para pessoas que estão ligadas ao jornalismo de alguma maneira, né, além de nós aqui. E acho que você falou assim, é um grande drive, é uma grande diretriz para o jornalismo, não só no esporte, né? Né, exercitar esse olhar para buscar as várias frentes que compõem. E aumenta o mercado, né, Carol? Exatamente, aumenta o mercado. Você profissionaliza o mercado, você aumenta aí consideravelmente o campo profissional. Né? Eu diria até que a gente deve pensar o mercado em termos de comunicação, não só de jornalismo, porque a gente tem a gente não consegue, quando a gente fala de TV de clube, por exemplo, o que o clube está entregando, na verdade, é a marca dele também, por exemplo, só para a gente pensar assim, né, que tem toda uma questão que liga, né, o negócio, o marketing, a marca, a transmissão. A gente não pode pensar o negócio, comunicação, como se fosse estanque. A gente tem que pensar hoje a comunicação efetivamente como estratégia. Claro. Os clubes são marcas, os jogadores são marcas, os atletas são marcas, os eventos são marcas. É o que a gente comenta, né? Cada vez mais é entender como produto de mídia, né? É o clube, é uma marca, como o Falcão falou, né? É um produto não de mídia, de mídias, né? E claro, o jornalismo está inserido disso, mas a gente está falando da comunicação como um todo. Tem razão, Falcão. Isso aí. Porque na visão jornalística você tem que olhar para todas essas vertentes, né? Você tem que olhar para tudo isso. Voltando à nossa origem do papo, que foi a Copa do Mundo, aquilo que eu falei, a Copa do Mundo vai muito além dos 90 minutos de cada partida, mas muito além. Então, todos começam na área de comunicação, essa galera que está com a gente aqui, batendo papo, participando, para com essa ideia de que o mercado está difícil, o mercado está complicado. Não. O mercado está aí, o mercado está num processo de mutação constante, ele está se apresentando de diversas formas, e eu acho que o mercado nunca esteve tão grande, o mercado de comunicação, como agora. Concordo. Verdade. E a gente tem, na verdade, o mercado ele é um mercado internacional também, de certa maneira. A gente começa a pensar, né, que os mercados eles começam a se interligar. Quando a gente vê a UEFA conversando com a Conmebol, o que eu estou imaginando aqui é uma integração à frente desses dois mercados, né? São os dois maiores mercados, os dois mercados mais importantes. Eu estou enxergando aqui, assim, eu estou dando um palpite, tá? Não estou baseado em nenhuma informação, nenhum inside information, coisa parecida. É apenas um palpite, um feeling que eu estou tendo. É que essa conversa ela vai caminhar aí para aumentar esse mercado em proveito de ambos, no caso. Muito bem, Éboli. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado também a todos os que estiveram aqui com a gente, participando.
Um obrigado especial à Giovana, que organizou essa mesa aqui e criou as condições para que a gente estivesse aqui conversando entre a gente. Obrigado ao Rodrigo, que garantiu a qualidade técnica aqui da nossa transmissão. Obrigado aos meus colegas Leonel, Caralta. Por favor, a palavra é com vocês. Caralta, Leonel. Eu vou deixar o Leonel encerrar aqui, só quero agradecer também, reiterar o agradecimento ao Éboli. Prazer, passou rápido, né, cara? Pô, eu adorei o papo. Muito legal. Desculpe se eu me estendi em algumas respostas, mas eu gosto muito desse bate-papo. E eu, mais uma vez, agradeço demais esse convite. Aí, como eu disse, Falcão não me convida, me convoca. Combinado. Eu também quero agradecer imensamente, em nome do Departamento de Comunicação e da PUC, a presença do Éboli, do Carlos Éboli, palestra extraordinária. Eu sempre fico muito impressionado, Éboli, assim, ao ver o seu currículo aqui, né, como eu disse, né, os dois principais eventos esportivos do planeta, os dois, né, que são a Copa do Mundo e a Olimpíada, você teve presente em todos no século XXI. Isso é absolutamente extraordinário, é uma experiência única, não só de profissão, né, mas de vida, realmente. Né? Acho que a gente poderia ficar aqui horas você relatando sua experiência, essa vivência profissional né, em relação a esses dois mega eventos esportivos. Né? Então, muito obrigado, Carlos Éboli. Certamente as pessoas também ficaram encantadas com a sua fala, com a sua palestra, essa nossa conversa da noite de hoje. Aos meus parceiros de curso, Alexandre Caralta, a quem eu tenho a honra de estar coordenando nesse curso de Comunicação Estratégica no Esporte, que, como eu lembro a todos aqui presentes, começa dia 3 de maio. Obrigado mais uma vez, Éboli, pela presença. Valeu. Obrigado a todos e a todas. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Giovana, também.